Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32. Nós vamos ler até o 37, depois capítulo 5, de 1 a 11. Diz o seguinte: todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Capítulo 5. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da sua esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu estas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Vejam os jovens que sepultaram seu marido, estão logo ali, perto da porta, e também levaram você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Amém? Nós lemos capítulo 4, o verso 32 fala o seguinte: todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Quando eu leio o verso 32, eu entendo, na realidade não subentendo, eu entendo que havia algo poderoso acontecendo ali há 2000 anos atrás na igreja. Havia algo se manifestando. As pessoas, elas estavam envolvidas a tal ponto de entregarem aquilo que tinham diante do Senhor. As pessoas estavam envolvidas a tal ponto de que tudo aquilo que elas tinham, elas não consideravam que era delas.
mas elas consideravam que era de uso comum de todos, ou seja, havendo entre eles algum necessitado, eles vendiam tudo o que possuíam, para que dentre eles não houvesse ninguém que precisasse de nada. Havia algo poderoso acontecendo ali, e nós observamos que logo no finalzinho do capítulo 4, ali no verso 37, que Barnabé vendeu um terreno e entregou aos apóstolos. E logo em seguida, no capítulo 5, no verso 1 até o verso 11, como lemos em Atos dos Apóstolos, havia um casal chamado Ananias e Safira, e este casal, vivendo tudo aquilo que acontecia, eles não eram um casal de fora, que passaram na rua, viram, falou que bacana, vamos lá, não. Eles vivenciavam aquilo, eles estavam inclusos no corpo, eles estavam vivendo dia após dia, com os seus olhos eles viam as pessoas sendo supridas, eles viram Barnabé vender o terreno, eles viam as curas, eles viam tudo o que estava acontecendo, eram pessoas, um casal que caminhava com o Senhor. Era um casal que, se estivesse aqui entre nós nessa noite, estaria sentado aqui conosco, celebrando, louvando, sendo visitado pelo Espírito Santo, conhecendo as verdades do Senhor, Ananias e Safira. Um casal que fazia parte do contexto daquela igreja. E a palavra nos fala que eles determinaram em seus corações em vender o terreno que possuíam. E este terreno eles determinaram em seu coração e entregar o valor diante do Senhor. E a palavra continua nos falando que primeiramente, Ananias foi entregar o valor diante do apóstolo Pedro. Mas ele com sua esposa combinaram em não entregar todo o valor. E ali os dois combinaram de reter parte do valor, e quando Pedro perguntou para ele, foi por este valor que vocês venderam o terreno? Ele falou, sim, foi por este valor. Ele, em específico neste momento, estava cometendo um grande erro, porque o coração dele estava cheio, e a palavra fala que Pedro disse o seguinte para ele, Ananias, porque Satanás encheu o seu coração. Meus irmãos, a igreja, a comunidade, essa congregação que está unida aqui nessa noite, que se reuniu aqui pela manhã, um grupo de pessoas parecido com esse que está aqui agora à noite, é a congregação, a comunidade dos pecadores que foram remidos pelo sangue de Jesus. Aqueles que pecavam, que tinham sob suas vidas, eram escravos do pecado. Sobre eles manifestava-se a escravidão. Você era dependente do pecado, como eu era também. Mas, porém, através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus Cristo, esta escravidão foi quebrada. E sobre as nossas vidas hoje há a liberdade. A liberdade no nome poderoso de Jesus Cristo. E todos que estão aqui, nós experimentamos isso em nossas vidas. E aquelas pessoas também. Porém, eu e você não estamos isentos de, no dia a dia, nosso trabalho, faculdade, estudos, nos nossos relacionamentos pessoais, do diabo colocar em nossos corações setas, desejos, apontamentos, que nos remetam muitas vezes ao erro e ao pecado. E como eu estiver diante do Senhor, vai dizer a minha reação diante desses desejos, diante disso que o diabo coloca em nossos corações. Nós sabemos muitas vezes o que é o certo, sabemos por onde temos que ir. Sabe o Waze que te avisa, não vai por aqui que você vai pegar 1 hora de trânsito, você fala assim, nada, esse negócio não sabe de nada, eu vou por aqui mesmo. Aí você chega lá, você fica 1 hora parado. Quem já passou por isso? Só eu e o Abimael. Fala com isso, irmãos. Isso é direto. É a mesma coisa. Porque muitas vezes sabemos o caminho que temos que andar, o que temos que fazer, como temos que reagir, as situações são colocadas, sabemos, porém vem aquela coisa em nosso coração.
você pode dar um jeito diferente nisso. Você pode tirar proveito dessa situação. E era isso que Pedro estava falando para Ananias. Porque Ananias tinha se determinado com sua esposa a entregar o valor, o montante de um valor diante do Senhor. Eles estavam vendo o que estava acontecendo. O que estava acontecendo ali, eles viram o montante e eles resolveram reter parte do valor. E meus irmãos, nós vamos apontar aqui 2 erros nessa noite. O primeiro erro, o segundo erro é consequência desse primeiro. E eu não poderia falar de um sem falar do outro. Por isso eu quero falar dos 2. Primeiro é a ganância. O homem sempre quer mais. O homem tem o desejo de sempre querer mais. O homem tem o desejo de sempre querer mais para si. O ganancioso, ele quer sempre mais. O ganancioso, ele é invejoso. O ganancioso, ele cobiça. O ganancioso tem fome. A fome do ganancioso nunca se sacia, porque ele sempre quer mais. Sempre quer mais. E eu tenho certeza que isso no seu contexto de vida, no seu dia a dia, você deve conhecer alguém ganancioso. O ganancioso, ele não é contente com o que tem. O ganancioso, ele é ingrato, porque aquilo que ele tem nunca é o bastante e ele sempre precisa de mais. O ganancioso não consegue enxergar a mão de Deus. O ganancioso não consegue expressar a sua confiança e a sua dependência de Deus, porque ele acha que ele depende dele mesmo, do seu esforço e daquilo que ele pode fazer. Ananias e Safira. Primeiro Barnabé tinha algo, entregou diante do Senhor, sem mostrar dependência daquilo, porque ele dependia do Senhor. Depois nós vemos Ananias e Safira, que tiveram a mesma atitude. Eu não sei te dizer se o terreno de Ananias e Safira ficava numa região mais privilegiada do que o de Barnabé, então ele vendeu mais caro, e ele falou, não, se Barnabé entregou X, eu vou entregar X, porque eu vou entregar XX. Mas eu sei te afirmar, que ele reteve parte do valor, e que o diabo encheu o coração dele com sua esposa, de que aquela era a atitude correta. Irmãos, presta atenção. Muitas vezes, não vou por esse caminho. Deixa eu mudar a rota. Existem situações que se levantam na sua vida. E isso é o tema do que eu vou falar com vocês alguns domingos. Que parecem ser situações do bem. Situações que vêm para nos abençoar. Situações que vêm para nos enriquecer. Situações que vêm para acrescentar. Falar assim, nossa, é de Deus. Parece que é do bem, mas não é de Deus. Temos que tomar cuidado. Muitas vezes o ponto de vista, eu estou aqui pensando com vocês, de Ananias e Safira, podia ser, nossa, vendemos acima do valor, que bênção. A gente pode ficar com uma parte do valor. Era uma situação que parecia ser uma situação do bem, porém não era o que eles haviam proposto em seus corações. Pequenas concessões podem trazer grandes e desastrosos resultados sobre a tua vida. Não existe é só hoje, não existe é só agora, é só um pouquinho, é só um pecadinho, é só uma concessão, é só um acordo ilícito, é só agora. O que existe é o estrago. O diabo está esperando o momento de você abrir um buraquinho desse tamanho, para que ele possa entrar e destruir a sua vida e o seu casamento. Nós temos que estar alertas e vigilantes. Irmãos, eu conheço grandes homens, grandes amigos meus, que perderam suas famílias, na ânsia e no desejo de querer ganhar mais dinheiro.
na ânsia e no desejo de querer crescer, na ânsia e no desejo de querer mais e mais e mais. Eu conheço grandes pessoas, grandes amigos, que se desviaram da fé, porque colocaram muitas vezes o trabalho em primeiro lugar, porque deixaram aquilo que era importante de lado, para se focar naquilo que eles declaravam que dependiam de Deus, naquilo que eles declaravam que eles somente olhavam para o Senhor. Precisamos tomar cuidado, meus irmãos, precisamos estar alertas, precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos. Preste atenção, o diabo só enche o coração de quem não está firmado. O diabo só enche o coração de quem não está firmado. É muita ousadia minha falar que Ananias e Safira não estavam firmados. Mas o fruto do que acontecia na vida deles mostra que algo não estava certo. Eu nunca vi na minha vida uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, cheia da palavra de Deus, cheia da presença do Senhor, falar que está desanimado. Eu nunca vi. Nunca. Nunca. Porque quando eu estou cheio da presença do Senhor, o diabo não consegue colocar nada no meu coração. Quando eu estou cheio da presença de Deus, o diabo não tem legalidade de vir sobre a minha vida e colocar uma seta que seja. Quando eu estou cheio da presença de Deus, eu não consigo abrir concessões ao pecado, à pornografia, eu não consigo abrir concessões àquilo que é ilícito, porque o Senhor é pleno na minha vida. E aí temos aqui a história de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles poderiam manter sua propriedade, eles poderiam não vender, concordam comigo? Eles podiam não vender. Ananias e Safira, eles podiam vender e doar tudo, que foi o que eles se propuseram a fazer. Eles poderiam também vender e não doar, o dinheiro podia ficar para eles, certo ou errado? Sabe o que eles podiam fazer também? Vender e doar parte do valor. O problema foi que eles se propuseram em seus corações a doar todo o valor e chegaram diante do apóstolo e falavam, sim, foi por este valor. Quando nós estamos negociando com o pecado, quando eu e você estamos negociando com o pecado, tudo que fazemos parece ser o certo. Meus irmãos, eu já vi gente arrumar justificativa na Bíblia para pecado. Por quê? Porque eu tenho que dar um jeito de tampar isso aqui. Mateus capítulo 6, verso 24, diz o seguinte. Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Quem está falando isso aqui é Jesus, irmãos. Olha o que Jesus está falando. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E na versão Almeida Corrigida, Revista Fiel, e na Revista Atualizada também diz, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o seguinte, Mamon é dinheiro elevado à potência de Deus. É quando eu, como Ananias e Safira, olhamos o dinheiro e falamos, isso aqui é a solução da minha vida e dos meus problemas. É por isso que eu entrego minha vida. É por isso que eu dedico a minha vida. Eu vou cada vez mais me desdobrar em 15 para ter mais desse papelzinho aqui. Para ter mais da oncinha pintada no meu bolso. Para ter cada vez mais. Sabe aquela pessoa que come mais? Você fala assim, graças a Deus pela sua vida, irmão, como você come bem, sabe assim, come mais, sabe assim? Quem conhece alguém assim? Levante a mão.
Olha quanta gente. Mais. Olha a Soninha caguetando Pedro. Não queria falar nada, Deus revelando aqui, irmãos. Olha, cada vez mais. É assim o ganancioso. Ele quer cada vez mais. E quanto mais você ganha, mais você gasta. O ganancioso é assim, quanto mais ele ganha, mais ele gasta. Por quê? Porque ele precisa cada vez mais para sobreviver. Cada vez mais para sobreviver. E aqui, Jesus fala, você só pode servir a um Senhor. Você só pode servir a um Senhor. Tem gente que acha que Mamon, realmente Mamon é uma potestade, um principado que age por trás desse dinheiro. Sim. Acho que Mamon é um bicho que vai sair da... Mamon, vai sair um bicho da terra com chifre e tem um monte de nota de dinheiro colado nele, dólar, euro, real, assim, Você que faz o Mamon. Porque como você olha e como você adora o dinheiro, você potencializa o Mamon na sua vida. E nós vimos o que aconteceu aqui com Ananias e Safira. Nós vimos o que aconteceu com eles. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9. Olha o que o apóstolo Paulo escreve para o seu discípulo. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem, aonde que diz aí a sua Bíblia? Aonde? Fala mais alto, aonde? Vocês viram? Os que querem cada vez mais vivem isso aqui. Vivem isso aqui em suas vidas. E meus irmãos, existe uma outra coisa que está ligado ali com Ananias e Safira que eles fizeram. A ganância deles fez eles cometerem uma outra situação, que foi a mentira. A mentira. João 8,44, olha só, Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Diz assim, vocês, Jesus falando, tá, irmão? Não fui eu que escrevi nada, Jesus falando. Vocês pertencem ao pai de vocês, olha só, que pesado, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai do quê? Presta atenção, lá em Atos, não precisa abrir não, vou ler para vocês, quando nós lemos sobre Ananias e Safira, no capítulo 5, no verso 8, fala assim, Pedro lhe perguntou, isso aqui para Safira, porque depois de 3 horas, Safira apareceu lá, depois de 3 horas, e Pedro perguntou para ela assim, foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Pedro estava dando para Safira a chance de falar a verdade. Pedro estava dando para Safira a chance dela não cometer o mesmo erro que o seu marido havia cometido. A palavra fala que os jovens, existia um ministério de jovens na época, que era o ministério do sepultamento. Então quem pecava caía morto, os jovens já vinham, pegavam o corpo e dava fim. Não sei onde levava, mas levava. Uma ideia aí para a gente pensar, irmão, tá vendo? É um ministério, é para Jesus. É para Jesus. E Ananias e Safira entra, olha para Pedro, e Pedro fala, vocês venderam por esse valor mesmo? E o que ela faz? Sim,
foi por este valor. Presta atenção. Todos os dias, eu e você somos colocados diante de situações, que são situações pequenas a situações grandes, que elas vêm para muitas vezes colocar eu e você à prova para ver como nós vamos nos sair dela. Às vezes é somente um sim, às vezes é somente um não. Mas são situações que precisamos falar a verdade. E por ser muitas vezes situações tão pequenas, tão irrisórias, as pessoas mentem. Não existe mentirinha e nem existe mentirona. O que existe é a mentira. E João 8,44 fala o quê? Que nós lemos lá. O que fala João 8,44? Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai de quem, irmãos? Da mentira. Não existe aquela mentirinha. Já veio uma pessoa uma vez para mim justificar uma mentira com a Bíblia. Joga a sua Bíblia fora, porque a palavra diz que toda palavra que não vem do Senhor, né, que anjo trouxer, é anátema. Joga fora. Ah, mas Davi se fingiu. Não. Para. A Bíblia é muito clara naquilo que ela quer dizer. E ela fala que o nascido de Deus, o Filho do Senhor Todo-Poderoso, aquele que foi lavado e remido, não mente. Não mente. Eu trabalho com vendas. E às vezes eu me vejo em situações, irmãos. Quem trabalha com vendas sabe o que eu estou falando. Em situações que uma simples mentira, meu irmão, pensa na mentirinha boba, pensa na mentirinha bobinha assim, só falar eu posso tirar uma grande vantagem disso. E aí começa a guerra dentro de mim. Olha a sua chance, olha a sua provisão, olha aí, você pode, sair bem dessa. Mas, meus irmãos, eu não negocio com o diabo. Já teve situações de eu me prejudicar por falar a verdade nos meus negócios, mas eu prefiro agir na verdade. Não conceda a mentira na sua vida profissional. Não conceda a mentira no seu dia a dia. Existem pessoas, irmãos, que mentem dentro da célula. Por que você não veio hoje? Porque eu estava com dor no dedinho do pé. Não, você estava dormindo. Fala a verdade. Está com sono, queria dormir. E aí? Dorme. Mas fala a verdade. Fala a verdade. Ou então, o seu chefe fala para você assim, fala que eu não estou. Aí você fala, eu vou falar porque foi ele que mandou, e ele é autoridade, já tem uns desses aí. Sabe o que acontecia comigo? Quando a Nive, a Adriana, que sabe o que eu estou falando, fala assim, fala que eu não estou. Eu falei, fala você. Eu não falo não, vou mentir para quê? Se quer mentir, mente você. Irmãos, parece uma coisa tão bobinha, mas é algo nocivo e pode trazer morte sobre a sua vida. E Pedro pergunta para Safira, para ver se ela persistia na mentira. E nós vimos o que aconteceu com ela. Nós podemos inventar muitas desculpas, mas nós temos que andar na verdade. Temos que ser verdadeiros uns com os outros. Temos que ser verdadeiros nos nossos negócios. Temos que ser verdadeiros naquilo que vamos fazer. A mentira não pode trazer vantagem sobre nós. Mas a mentira tem que ser algo descartado, porque nós andamos na verdade. Andamos na verdade. Dia após dia, andamos na verdade. Nós não enganamos ninguém. Não é um recibo de táxi é maior para levar vantagem.
Nós não levamos vantagem sobre nada, porque quem nos honra e quem cuida das nossas vidas chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Nós temos que parar com a mania de tudo colocar a culpa. Ah, eu fiz isso porque o diabo. Foi o diabo. Não, irmãos. Se posicione. Se posicione. Se posicione na sua vida. Pare de ser mentiroso. Pare de falar mentirinha. Sabe que o mentiroso tem uma hora que ele mesmo acredita na mentira dele. Sabia disso? Tem mentiroso que é tão mentiroso, que ele não acha que ele é mentiroso, então já está sendo mentiroso. Mas aí ele é tão mentiroso que ele acredita na mentira que ele está falando. Ele acredita no que ele fala. Porque se tornou um vício. Se tornou algo que está no sangue. Se tornou algo que está enraizado. Abra sua Bíblia comigo em Salmo, para nós encerrarmos. Salmo de número 32. Nós vamos ler o verso 2 e o verso 3. Salmo 32, de 2 a 3. Diz o seguinte, olha só Davi, como Davi nos relata aqui sobre a vida dele. E ele fala o seguinte: sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Verso 3, para nós olharmos. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, enquanto ele recusou a reconhecer o erro dele, enquanto ele recusou a reconhecer o que estava errado, enquanto ele recusou a reconhecer o que estava acontecendo de errado na vida dele, o que ele estava praticando, olha o que diz a palavra: meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. É noite de nós mudarmos. Meus irmãos, eu enxergo todas as vezes que eu leio a palavra, o Senhor me leva por esses caminhos. Eu vejo que é Deus me dando oportunidade de eu mudar. Eu não sei qual a sua visão do que você ouviu aqui, mas nós analisamos um erro de um casal que tiveram um final trágico, um final que até hoje, há 2000 anos depois, nós lemos. E muitas vezes a gente guarda nessa feira, não prestava mesmo lá, não valia nada os dois, ó, casalzinho do inferno, ó, não é de Deus. Se fosse do meu G100, nem sei o que eu vou falar. Meu G100, não sei. Ah, não queria no meu G100 também. Não queria, porque não gosto de gente assim. Mas, meus irmãos, às vezes eu e você estamos comendo bola num negócio tão bobo, tão besta, tão irrisório, e nós não entendemos porque as nossas vidas não andam. Não entendemos porque estamos travados. Não entendemos porque estamos desanimados. Não entendemos porque estamos passando por tudo isso. Pequenas concessões causam grandes desastres. A erosão, ela não começa grande. A erosão, ela não começa grande, ela começa pequena. Bem pequenininha. E quando nós vamos ver, tudo foi consumido. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você tem passado. Mas eu vejo que o Senhor nessa noite te dá uma oportunidade de você vencer tudo isso na sua vida. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Feche seus olhos, curva sua cabeça.